O incêndio da Boate Kiss foi um propulsor para uma nova visão da comunidade brasileira frente à segurança contra incêndio. Mas quais as conclusões das investigações? Quais as alterações normativas tivemos pós-incêndio? E o que de aprendizado ficou para os profissionais de segurança contra incêndio? Para responder a essas perguntas, me baseei em laudos do Instituto Geral de Perícias e entrevistas dadas pelo Ministério Público. Me chamo Fabrício Nogueira, sejam bem-vindos à Universidade de Segurança contra Incêndio. O presidente do CREA do Rio Grande do Sul, Luiz Alcides Capuani, em entrevista, lá na época, falou que o incêndio havia ocorrido na Boate Kiss, ocorrido graças a uma sucessão de erros primários. Mas quais foram esses erros? O que pode ter levado a esta tragédia? O papel principal da segurança contra incêndio é fazer com que vidas não sejam perdidas, propriedades dizimadas e produções de indústrias parem. Quando olhamos para essa tragédia como um profissional da área de segurança contra incêndio, logo devemos ter algumas perguntas básicas. Primeiro, como iniciou? Segundo, por que saiu de controle? E terceiro, por que não houve tempo hábil para o escape das pessoas que estavam naquele local? A investigação do incêndio tem um papel fundamental na prevenção do incêndio, o de gerar conhecimentos para impedir que novos incêndios pelas mesmas causas sejam iniciados e gerem os mesmos resultados. Em meu site eu coloquei alguns incêndios que aconteceram com o mesmo formato, mas aconteceram antes da Boate Kiss. Local fechado, uso de material pirotécnico iniciando o incêndio, tendo como resultado vítimas e perda da propriedade. Existem incêndios que aconteceram antes e incêndios que aconteceram após, que poderiam ser impedidos por terem seus acontecimentos estudados e geração de uma nova visão. Então, vamos listar alguns principais problemas que aconteceram lá na Boate Kiss e desencadeou esse sinistro. O primeiro ponto é o material do revestimento. Uma espuma utilizada que não resistia ao material pirotécnico que foi aceso e colocado contra ela, fazendo com que o incêndio se alastrasse rapidamente pela espuma, gerando muita fumaça. Esse revestimento utilizado para impedir com que o som fosse para fora da boate foi o principal responsável pelo incêndio e que gerou os gases tóxicos, cianeto e monóxido de carbono, sendo esses gases apontados pelo Instituto Geral de Perícias como causador de 100% das vítimas. Observe que em um incêndio que começa pelo piso, você consegue verificar com maior facilidade quando ele se expande. No caso do forro, a expansão aconteceu de forma rápida e as pessoas não perceberam. Um outro ponto é o comportamento da fumaça, que é bem diferente quando o fogo se inicia e se alastra pelo forro. Quando o fogo começa por baixo, pelo piso, no momento inicial ele vai procurar ocupar a fumaça, vai procurar ocupar o teto e formar um colchão e depois vem descendo. Nesse caso, você se abaixa e consegue visualizar o que tem pela frente. No caso da fumaça que vem pelo forro, já é formado esse colchão e vai criando umas espirais do encontro da parede com o piso, e aí você não consegue mais visualizar abaixando e orientando pelo piso. Agora, uma equação que não tem como dar certo é o uso de um material pirotécnico que não poderia ser usado em um local fechado. Esse material pirotécnico, conhecido como chuva de prata, quando aceso, atingia cerca de 450 a 480 graus Celsius. Essa espuma utilizada começava a pegar fogo em 200 graus Celsius. Somado, iniciou essa tragédia. A outra pergunta é por que saiu de controle? Inicialmente, quando foi percebido pelo segurança que havia iniciado o incêndio, ele tentou utilizar o extintor que estava próximo ao palco. Quando ele pegou, percebeu que o extintor estava sem um lacre. Mesmo assim, ele foi com o extintor para o foco do fogo. Quando ele acionou o extintor, não saiu água. Agora percebam o desconhecimento da importância do extintor. Em um depoimento, um dos funcionários falou que o extintor havia sido utilizado algumas semanas antes para comemorar a festa de aniversário de uma das funcionárias. Nessa comemoração, um dos funcionários pegou e usou na aniversariante. Agora, o último questionamento é por que não houve tempo hábil para a saída de todos. Muitas são as respostas para esse questionamento, a começar pela superlotação. O local havia sido liberado pelo bombeiro para 692 pessoas. Segundo ficou constatado, havia pelo menos 1.000 pessoas no interior do prédio. A saída única em muitas grades fez com que as pessoas no meio do pânico se sentissem perdidos. Foram encontrados também muitos corpos no banheiro. Duas são as explicações para isso. O efeito manada, que acontece quando no meio do pânico uma pessoa olha para outra se deslocando e percebe confiança apresentada por aquela pessoa que se desloca e a segue. Outra explicação é que as luzes do banheiro poderiam ser vistas, talvez fosse a única luz vista no meio da fumaça, então muitos correram para lá. Só que no banheiro nenhum basculhante tinha para a saída da fumaça. Isso agravou e provavelmente foi fatal para muitos que estavam ali. Um outro ponto que pouco fala, que deve ser observado, é a questão do ar-condicionado. Houve um maior alastramento da fumaça por conta do ar-condicionado. Ele serviu de passagem forçada para a fumaça do fogo. Uma fumaça tóxica que se propagava de forma acelerada, passando para os outros ambientes graças
graças ao ar-condicionado. E depois do incêndio, quais foram as atitudes tomadas pelo poder público, principalmente, para que não voltassem a acontecer incêndios dessas proporções? Bem, logo após o incêndio, houve uma larga aplicação de multas e fechamento de pelo menos 80 casas noturnas pelo Brasil inteiro. Foi noticiado pelos jornais. Houve uma atualização das normas de segurança contra incêndio imediatamente no Rio Grande do Sul. Outros estados se sentiram motivados a partir dessa tragédia para verificar e atualizar sua norma local. Um outro avanço foi a lei sancionada pelo presidente em março de 2017, a Lei 13.425. Apesar dos 12 vetos feitos pelo presidente, existe hoje uma lei federal com o mínimo de requisitos para serem cumpridos agora por todo o território brasileiro. Agora, na parte de soluções, conhecemos muitos pontos que poderiam ser facilmente implementados por casas noturnas. Observe. Extintores de incêndio. É importante demais que os extintores de incêndio estejam bem planejados, que as pessoas não percorram mais de 20 metros para alcançá-los, estejam dentro da validade e sejam vistoriados periodicamente. Os sprinklers, há tipos de instalações com menor custo, mesmo não sendo obrigatório, o proprietário pode recorrer a esta solução. Ele ajuda a conter a fumaça e a proteger as pessoas do calor. Sinalização de emergência. Em ambientes de fumaça, as informações e caminhos pelo piso é de extrema importância para sair com mais velocidade em um ambiente que esteja acontecendo um sinistro. Luzes de emergência. As luzes de emergência devem ser capazes de iluminar o ambiente para que as pessoas se mantenham orientadas para onde estão indo. Brigada de incêndio. Pessoal, é imprescindível que todos os funcionários de uma casa noturna saibam o que fazer em caso de incêndio. Faz um plano de emergência, estuda, simule, faça algo bem feito. Observe que no caso da Boate Kiss, um segurança não deixou as pessoas saírem enquanto outros tentavam combater um incêndio. Uma brigada com um simples radiocomunicador faria a saída das pessoas com maior velocidade. Um bombeiro profissional civil é importantíssimo também. Olha lá, a gente tem um vídeo falando só sobre bombeiro profissional civil. Esse profissional vai garantir que a prevenção esteja sendo cumprida e, em caso de emergência, vai atuar com maior perícia no combate a incêndio e saída do pessoal. Observe que em alguns estados é obrigatório, dependendo da quantidade de pessoas, a presença desse profissional vai ser obrigatório. Sistema de detecção e alarme. O sistema de alarme manual pode servir de acionamento das luzes e sinalização de emergência, por exemplo. Desligamento de ar-condicionado e avisar a pessoa ou um grupo externo que a casa noturna entrou em estado de emergência. Saídas de emergência. Uma casa noturna deve ter pelo menos 2 saídas de emergência, inicialmente que sejam instaladas em lados opostos. Porta corta-fogo. A porta corta-fogo garante também uma abertura rápida através da barra antipânico, a qual basta apoiar as mãos para que elas se abram. Espero que tenham gostado. Peço que deem uma passada em nosso site www.gcbrasil.com.br, Brasil com Z. Olhem lá, escrevi um post sobre 21 erros fatais na Boate Kiss, que não podem acontecer de novo. Nesse vídeo falamos principalmente sobre resultados apresentados pela investigação do incêndio da Boate Kiss, o que isso alterou no cenário da normatização nacional e quais são os pontos que podem ser tomados na segurança contra incêndio de casas noturnas. Veja que falamos sobre bombeiro profissional civil, extintores de incêndio, brigada de incêndio, plano de emergência. Temos vídeos em nosso canal sobre esses assuntos. Vejam os links na descrição. Obrigado, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal Universidade de Segurança contra Incêndio. Lembre-se, vidas sempre vêm em primeiro lugar.